Trilhas da Democracia de hoje é uma continuidade do programa que foi ao ar ontem sobre lugares de memória na ditadura militar de 1964 e 1985, com Maurice Politi e Philippe Nin. No Trilhas da Democracia de hoje, nós trataremos dessa memória, mas falando de alguns militantes e da experiência de defesa de familiares de desaparecidos e presos políticos durante essa mesma ditadura. Os nossos convidados de hoje são Samuel Arão Reis, professor de educação popular, ex-militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Samuel, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Para mim é uma alegria estar aqui participando com vocês. E Ana Miller, que é advogada de desaparecidos, dos familiares de desaparecidos políticos, de presos políticos, bastante atuante nesse período e na parte final da ditadura. Ana, é um prazer enorme também recebê-la aqui nesse dia de hoje. Prazer é todo meu e eu sempre estarei à disposição, enquanto for possível, de colaborar com a nossa memória, né? Porque essa construção da memória é muito importante para as novas gerações, principalmente, para que elas possam caminhar com passos mais firmes. Seriam inúmeros casos aqui. O Trilhas da Democracia vem, aos poucos, dando a sua pequena cota de contribuição para fazer com que as novas gerações sempre voltem olhando para frente, né? Olhem para trás, nunca esqueçam daquilo que aconteceu no Brasil nesse período, mas sempre com vistas à construção de um futuro democrático no nosso país. Então, seriam muitos exemplos aqui a serem tratados, mas eu gostaria de dialogar com vocês e ouvir de vocês a experiência de vida, militância, participação política, clandestinidade e desaparecimento de Stuart Angel, ouvindo o Samuel, e ouvindo Ana Miller em relação ao processo daquele que foi o reconhecimento do primeiro desaparecido político, o jornalista Mário Alves, grande nome do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, junto com Apolônio de Carvalho, Jacó Gorender, entre outros. Samuel, você foi colega, amigo de faculdade de economia do Stuart, ali que se travou o primeiro contato, o primeiro conhecimento. E eu queria te ouvir exatamente sobre esse primeiro momento, né? Esse encontro na faculdade de economia, até o momento em que desse encontro na faculdade de economia se toma a decisão de aderir àquilo que viria a ser mais à frente o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Por favor. Eu entrei na faculdade no mesmo ano que o Stuart entrou. Foi em 1966. A ditadura tinha se instalado no Brasil há um ano e pouco, né? E, na época, a faculdade de economia ainda estava muito... O pessoal mais de esquerda, mais progressista, estava ainda acuado pelo golpe, né? Pela violência, aquele fim do governo João Goulart. E especialmente porque foi um golpe sem luta, sem resistência. Então aquilo abalava muito as pessoas, né? Aqueles que já estavam na faculdade. Então nós que estávamos entrando, a gente trazia um outro tipo já de visão e um outro... Estavam mais aguerridos, né? Porque nós não nos sentíamos como tendo sido derrotados, né? Aquele golpe
quebrou assim muito a vida do Brasil, né? Porque não foi só o governo eleito que foi derrubado, mas havia todo a União Nacional dos Estudantes, havia o Centro Popular de Cultura, havia o Cinema Novo, o Teatro Novo, né? O Brasil estava se levantando em várias áreas, né, de conhecimento. Na universidade se discutia a reforma universitária, todo aquele movimento de reformas de base, e aquilo foi cortado e, pior ainda, não houve nenhuma resistência. Então, a gente que entrava na faculdade naquela época, a gente queria lutar, enquanto que o pessoal que já estava na faculdade, que tinha sofrido golpe, estava ainda um pouco encolhido. Logo que nós entramos, eu e o Stuart, a gente começou a organizar algumas pessoas e já nesse primeiro ano já nos filiamos ao que na época era a dissidência comunista da Guanabara, que era basicamente o pessoal do movimento estudantil que questionava o burocratismo do Partido Comunista Brasileiro e a visão de transformação pacífica da sociedade brasileira e, especialmente, era responsabilizado por aquela não resistência ao golpe militar. Então, vocês não chegaram a passar pelos quadros do PCB? Não, lá na Faculdade de Economia, não. Na dissidência. E a gente fez uma coisa interessante que facilitou muito o trabalho de organização na Faculdade de Economia, porque a gente criou um grupo chamado de Grupo Independente, porque lá existia o PCB e existia a Ação Popular, mas eles tinham um trabalho, vamos dizer assim, mais clandestino. E a gente, se denominando Grupo Independente, a gente podia atuar legalmente dentro da faculdade e, com isso, atrair todos aqueles que entravam na faculdade e que tinham vontade de lutar contra a ditadura, né? Ali teve um momento, né, histórico muito importante na Faculdade de Economia, porque muitas pessoas, já no ano seguinte, né, em 67, entraram muitas pessoas vindo do Pedro II, vindo do Colégio de Aplicação e de outros colégios, pessoas que já tinham tido alguma militância no movimento secundarista. Então, naquela época, no movimento da economia, você tinha pessoas como Franklin Martins, como José Roberto, Vera Silvia, Bruno Dauster, René de Carvalho, não é? Lúcia Murat, os dois Marquinhos, Marcos Antônio, Marcão e o Marquinho, Fernando Sandália, né? Então era uma quantidade de gente assim, progressista, e gente de esquerda, e já com alguma militância, e isso então fez da economia um dos polos importantes da dissidência comunista da Guanabara, que era mais liderado pelo pessoal da filosofia e do direito, né? E mais tarde se transformou no MR8, depois da captura do embaixador americano. Então, eu e o Stuart tivemos um papel importante na organização desse pessoal todo lá da economia, né? Logo nos primeiros dias que a gente se conheceu, eu me lembro bem que a gente ficou uns 3 dias ali nos fundos da faculdade, ainda não tinha tantos prédios como tem hoje, né? Era um terreno meio vazio. Ficamos 3 dias conversando sobre o que cada um pensava e nos vimos que a gente tinha uma sintonia muito grande, não só na visão crítica do que tinha sido o golpe de 64 e da não resistência ao golpe por parte do Partido Comunista Brasileiro, como também o que a gente pretendia para o futuro, né? Naquela época, mesmo antes da faculdade, a gente lia muito. Então, tanto eu como o Stuart, a gente já conhecia um pouco de Celso Furtado, de Josué de Castro, de Paulo Freire, e isso é que nos levou a entrar para a Faculdade de Economia, né? Uma ideia de que a gente, se formando, estudando mais economia, poderia contribuir de alguma forma para o Brasil ser menos desigual, né? Tanto regionalmente como desigual entre quem tinha mais dinheiro e quem era pobre e miserável. Ao lado desse trabalho todo que nós fazíamos, né, na Faculdade de Economia, a gente foi descobrindo também que não estávamos aprendendo nada que fosse ajudar nesse sonho nosso de fazer um Brasil melhor.
né? E aí Aí que a gente... surgiu a decisão de... primeiro que a gente considerou, né, que já estava mais ou menos bem organizado o trabalho lá na Faculdade de Economia. Tanto é que em 67 a gente teve um candidato, que fui eu, ao diretório acadêmico, perdemos por 2 votos. No ano seguinte já conseguimos ganhar o diretório acadêmico. Aí eu estou dizendo, olha, acho que já está bom o momento para a gente ir embora aqui da Faculdade de Então, vocês Economia e fazer outra... não concluíram o Não curso concluímos, e a né? partir daí foi tomada a decisão de ir às bases, é isso? Mais ou menos, né? Porque havia uma visão um pouco dentro, que não foi só uma coisa nossa pessoal, né? O MR8 também tinha a ideia de querer ampliar mais o trabalho, né, fora do movimento estudantil. Na classe média já tinha muitas ampliações, né, do trabalho do MR8, né, com jornalistas, com bancários, né, com outros setores, mas precisava ter uma ampliação em direção aos operários também. Então, nós saímos da faculdade no mesmo momento e fomos morar na favela de Nova Holanda, né? Fomos 4 pessoas, né? Eu, com outro companheiro, Luiz, ficávamos numa casa e o Stuart, com outro companheiro também do MR8, né? O Pedro Alves, ficava noutra casa. E a gente tinha contatos, né? Claro, né? E não estávamos com a ideia de fazer um trabalho naquela favela, né? A gente estava com a ideia de morando na favela e conseguir trabalhar numa fábrica, porque a gente tinha uma ideia de tentar abrir contatos com o movimento operário. Aí eu e o Stuart juntos, né, fomos fazer um curso no Senai, curso de aprendiz de torneiro mecânico. Passamos lá mais de 3 meses. Era muito duro o curso, né? Que ficava em pé 8 horas por dia. Tinha uns bancos de pedra assim no pátio do Senai. A gente dormia no intervalo do almoço no banco de pedra mesmo, né? Que a gente queria era dormir algum tempo, né? De qualquer maneira, depois das primeiras 4 horas em pé, né? E então fizemos o curso, mas depois começou a ficar um pouco difícil de conseguir emprego numa fábrica, né? Ainda mais numa fábrica grande, que era o que a gente pretendia mais. Então, o MR8 também foi deixando um pouco de lado, né, essa visão de fazer um trabalho de massa, né, e nós acabamos sendo deslocados para outras atividades, tanto eu como o Stuart. E na clandestinidade nós mantínhamos contato frequente, eu com ele, né. Até um pouco antes de eu ser preso, eu tive um contato com o Stuart, né, e até eu penso um pouco nisso às vezes, né? Se eu tivesse. A gente tinha marcado um outro contato para dar uma semana, se eu tivesse falado alguma coisa, ele seria preso, mas não seria assassinado naquela época. Mas ele foi até depois que eu fui preso, ele entrou para a direção do MR8, e aí 1 ano depois ele foi assassinado. Você se lembra desse último encontro Foi uma coisa até interessante, né? Porque foi lá no viaduto da Pavuna. E tinha uma escada, né? Da praça para o viaduto. E a gente marcou esse encontro embaixo. E eu fui me aproximando e ele lá em cima, o Stuart. E ele não descia, né? E eu achei aquilo estranho, né? Pô, por que ele não desce? O encontro é aqui embaixo da escada, né? Como fala lá na Bahia, no pé da escada. Aí eu não descia, eu subi, né? Aí eu subi, o que houve, Stuart? O encontro não era lá embaixo, por que você não desceu? Aí ele disse, não, é porque eu não sabia se você tinha sido preso e queria me garantir, né? Arrogantemente, eu disse, olha, se eu tivesse preso, eu não estava vindo aqui, entendeu? Que isso? Né? Nós somos amigos, porra. Como é que eu ia te entregar, né, o ponto que eu tinha com você? Aí, tá certo, tá certo. Aí eu fui preso 3 dias depois. Aí depois, esse aí eu não vou abrir nem que eu morra, porque o Stuart vai me matar se eu chego lá, depois desse discurso arrogante, se eu chego lá no ponto seguinte e entrego ele, né? Então, esse eu não vou de jeito nenhum falar e, felizmente, por uma série de circunstâncias, não fui responsável pela prisão de ninguém, né? A gente vai voltar a falar do Stuart
nessa fase que foi uma fase Não, eu acho cruel. importante, né, que agora está levantando um pouco, né? Porque o Stuart, a Zuzu Angel, é um símbolo, né, da luta contra a ditadura. Mas e o Stuart? A Zuzu, o filho morreu assassinado e a Zuzu dedicou a vida dela toda, largou todo o trabalho que ela tinha profissional e se dedicou a denunciar e a buscar encontrar o corpo do filho, né? Então ela. Mas e o Stuart? Ele fez o quê? A gente sabe do trabalho todo da Zuzu, que se tornou, né, junto com o Eunice Paiva, né, um dos símbolos da luta contra a ditadura. Do Rubem Paiva sabe-se alguma coisa pelos livros do filho dele, não só do filme, mas do Stuart, a gente só sabe apenas que ele foi assassinado. Que eu Né? saiba, não há nenhum filme, nem projeto. Há um filme sobre a Zuzu. Não, sim, mas a Zuzu, mas um filme no mereceria muito, né? mereceria um filme. Esse ano. Eu fico até pensando em cenas dele É. remando, era remador do Até a do gente Flamengo. tinha reuniões, né? Algumas reuniões no tempo que a gente estava na faculdade de economia, e depois até teve uma ou duas vezes já clandestinos, que ele pegava um barco lá no Flamengo, no Clube de Regatas Flamengo, e a gente ia para o meio da lagoa fazer a reunião lá no meio da lagoa. Bem clandestina mesmo, né? Começamos isso no tempo da faculdade de economia, que a gente teve umas 4 ou 5 reuniões lá no meio da lagoa, e já quando clandestino a gente teve mais umas 2 vezes que nos encontramos, quer dizer, encontrava à margem, né? Mas o Stuart ia remando, a gente ia lá para o meio da lagoa ter a nossa reunião tranquilamente. É engraçado. Assim, é engraçado. Porque não foi só Stuart que era um atleta, né? Cid também era lutador de judô, Franklin também. Então o MR8 tinha uma tradição de atletas, né? Samuel, daqui a o pouco. Rômulo também, que foi o tempo do MR8, depois ele passou para a LN, também era atleta de natação. A gente vai voltar a falar sobre Stuart numa outra fase. Eu queria só destacar isso, que esse último ano, né, em cima do filme Eu Ainda Estou Aqui, né, em que aparece de repente o Stuart na televisão, e também agora com os shows do Gilberto Gil, em que aparece a imagem do Stuart. Então, esse interesse, curiosidade, o que o Stuart fez, né? Porque ele morreu assassinado, mas e antes disso, o que ele fez? Isso agora que está aparecendo mais algumas coisas sobre ele. Confesso que eu fui orientado pelo teu irmão, iniciação científica, e minhas pesquisas eram sobre as organizações de esquerda pré-64, e eu fiz muitas leituras também sobre o pós-64, e fiz a leitura, evidentemente, do Brasil Nunca Mais, Perfil dos Atingidos, e daquela série de autobiografias que foram publicadas. E um dos relatos, a gente vai falar de um outro relato que me deixou profundamente atingido, mas um dos relatos que mais me abalou foi das torturas sofridas pelo Stuart, que a gente vai voltar a falar daqui a pouco. Ana, você foi advogada da família já disse aqui, jornalista, sempre jornalista, Mário Alves, que também passou por sessões de tortura das trevas, né? E eu queria que acabou resultando no primeiro reconhecimento oficial da parte do Estado brasileiro de um desaparecido. Antes de você falar desse processo, eu queria que você narrasse um pouco o que foi descoberto, como foi descoberto que Mário Alves que ele tinha sido barbaramente torturado e que sua morte foi resultante dessas torturas sofridas. Então, Mário Alves era dirigente, né, do PCBR. E na época em que ele foi preso,
naquela ocasião, foram presos inúmeras pessoas da direção daquela organização, né, a qual eu pertenci também. Nessa oportunidade, essa figura de desaparecido político não era conhecida. O que se conhecia é que, enfim, talvez por conta da dificuldade de comunicação, que era muito limitada mesmo. Hoje em dia, você com a internet, você em um segundo recebe informação do outro lado do mundo, né? E eu sempre dizia que o primeiro caso de desaparecido político teria sido do Mário, mas não foi. Foi de um militar do Rio Grande do Sul, que é o famoso caso de mãos amarradas, que depois esse corpo foi encontrado boiando, mas ele teve um momento como desaparecido político, né? Então, foi uma tentativa de sumir com o corpo, mas ele teimosamente veio à tona para, mais uma vez, denunciar, né, a barbaridade dessa ditadura. Era desmedida a barbaridade. E com Mário se deu isso. Ele foi levado ao doicode da Barão de Mesquita. Ele foi preso no dia 15 de janeiro do ano de 1970. E naquela oportunidade, na cela contígua à cela ao local de tortura, as celas não iam, a parede não ia até em cima, tinha um vãozinho, uma parte aberta, e de um beliche, né? Duas pessoas que estavam presas, sendo torturadas também, mas estavam nessa cela ao lado, o Raimundo Teixeira Mendes, advogado, meu querido companheiro de organização, de vida, meu compadre, e Antônio Carlos de Carvalho, se valeram do beliche e do apoio de algumas pessoas, de alguns presos daquela cela, e puderam assistir, então, à finalização da tortura de Mário. Porque, na verdade, os algozes dos torturadores, eles ficavam enfurecidos porque ele não respondia nada. E cada vez que ele não respondia, ou que ele dizia, vocês já sabem, a tortura se duplicava. E eles puderam ver o empalamento do Mário. Ele não morreu imediatamente, jogaram o corpo dele ao chão, e quando o dia amanhecia, chamaram duas pessoas para limpar aquela cela, o local da tortura. E eles descreveram, tá, esse depoimento está no processo que nós fizemos, né? Ele estava tinha muitas fezes e muito sangue no local onde ele estava deitado, ainda de capuz e pedindo água. Ele queria água e não deixaram servir, não deixaram levar água para ele. E então o Manuel João, que era o caseiro da casa onde supostamente caiu a reunião da direção, né, do PCBR, e o advogado José Carlos Brandão Monteiro limparam a cela e dois soldados retiraram aquele corpo da cela. Até aí foi a última visão de Mário, né? Ana, acho que é importante dizer que, por exemplo, no caso do Stuart, a gente está falando de um jovem, né? E muitos desses foram jovens. Só que Mário Alves, assim como Apolônio de Carvalho, Jacob Gorender, já vinham de uma tradição, eles eram da direção do Partido Comunista Brasileiro. Então não eram jovens, eram senhores, né? Então a tortura foi imposta com essa crueldade do empalamento, que é preciso que se diga que é a introdução no ânus da pessoa de um pedaço de um cacetete dentado. Né? Então isso foi feito com um senhor de idade, digamos assim, né? Não era com
nós considerávamos, Sim, sim. porque o Mário morreu com 45 anos. Ele era um líder comunista, né? Um teórico comunista. Era realmente nesse sentido que ele foi formado em jornalismo e foi da direção de diversos jornais comunistas. Aos 16 anos de idade, Mário já era presidente da União Estadual de Salvador. Ele era baiano. Não, senhor de idade no sentido não Sim. Zamba, mas sim da hoje- experiência. Naquela Exatamente. época a gente imaginava ele no Apolônio com Sim. Ele sempre Marighella. aparecia com terra. Eles eram muito formais. Os antigos dirigentes, eles eram formais. Mesmo, eu acho que o Marighella, talvez, eu não conhecia Marighella, mas me parece que ele era mais extrovertido e tal. É a imagem que me passam. E o Apolônio, por exemplo, a tradução do Apolônio, para mim, é doçura. Aliás, hoje faz aniversário do encantamento dele. Foi o dia que ele nos deixou, né? E, enfim, o Apolônio era pura doçura, mas Início era da primavera. início da primavera. E ele, apesar dessa doçura, era uma pessoa de uma firmeza ideológica, mas, enfim, até o Jacó, maravilhoso. Então, eram pessoas muito firmes na sua atitude política, mas muito doces, pessoas que passavam realmente, era um encantamento. Por isso que nós fomos todos arrebatados, né? A seguir esse turbilhão de doçura revolucionária, abrindo estradas para as novas gerações. Então, o Mário, ele ocorre isso, né? A família, inclusive, tem notícia da prisão, começa a buscar, impetrar habeas corpus, porque apesar de não estar em vigência o habeas corpus, os advogados que militavam nessa área, Modesto da Silveira, enfim, Técio Luiz e Silva, entre outros, eles impetravam até para ter a negativa de que não pode ser, não é o caminho jurídico, enquanto isso procurava localizar o prisioneiro, porque invariavelmente, e o Código Penal Militar na época permitia que o preso ficasse à disposição da autoridade militar, né, durante 30 dias. A partir de então, a autoridade era obrigada a indicar que aquela pessoa estava presa. Depois foi estendido isso em benefício dos ditadores, que passou a ser de 60 dias esse prazo. Mas durante esse período se procurava em todos os lugares. Nessa ocasião, um dos presos tinha uma tia freira, geralmente um ou outro tinha um militar na família, e chega a notícia que Mário tinha sido retirado nessas condições. Ele não estava morto, ele estava ainda nos últimos momentos, né? Então, a impressão dessas testemunhas, né? Tanto do Antônio Carlos quanto do Raimundo, é que ele não viveria muito tempo, né? E a família, quer dizer, era uma família pequena, a mulher dele, a Dilma Alves, que era uma mulher incrível, determinada, militante política, e ele tinha uma filha, Lúcia, né? E que era um pouco preservada pela família, né? Porque era filha única, mas a mulher, a Dilma, percorre todos os lugares possíveis para achar o Mário. Ele não é localizado, o corpo não é localizado. Isso ocorreu em 1970, 16 de janeiro de 70, foi retirado, quando amanhecia o dia, o corpo do Mário da cela, e somente em 75, quando sai da prisão. A minha colega de escritório, minha irmã, companheira querida, Abigail Paranhos, a Dilma vai ao nosso escritório também naquela ocasião,
o Raimundo, que era Raimundo Teixeira Mendes, que era estudante de direito na época, também veio compor o nosso escritório, né? Então, Abigail, Raimundo, Arthur Miller, eu, tínhamos esse escritório de advocacia. A Dilma compareceu, teve uma reunião conosco e disse, olha, isso já tinha passado 5 anos, né? Ela disse, eu vou continuar até o final dos meus dias procurando o Mário, mas eu quero que um compromisso de vocês de interpor, no momento que for possível, uma ação contra a União Federal, para condenar a União Federal pelo sequestro, cárcere privado, tortura, morte e ocultação de cadáver. E esse compromisso nós acertamos, né, entre nós, e isso em 75, início de 75. A Abigail saiu da prisão em novembro. Então estávamos todos ali, tinha sido presa, soube da morte de Mário na prisão, foi barbaramente torturada, ficou 1 ano de cadeira de roda, enfim. Esse roteiro macabro, né, da nossa geração, de quando se era presa. E então, em 1978, já no bojo da luta pela anistia e num Brasil que começava a caminhar pedindo, realmente ninguém suportava mais viver naquela situação terrível de falta de liberdades e opressão. E nessa ocasião começa, então, no Brasil inteiro, a ocorrer ações muito violentas por parte da repressão, da ditadura, com incêndio em bancas de jornal, sequestro por determinado dia de advogados, de jornalistas, episódios como a bomba da OAB, né? E nesse contexto, então, decidimos, né, nosso grupo de advogados, de interpor uma ação cautelar na Vara Federal para que pudéssemos preservar o depoimento das testemunhas oculares da morte de Mário. Né? Foi um primeiro procedimento. Tivemos essa oportunidade de colher esses depoimentos, né, dos 4 que foram os primeiros depoentes, que é o Raimundo Teixeira Mendes, Antônio Carlos de Carvalho, Manuel João da Silva e José Carlos Brandão Monteiro, para posteriormente entrarmos então com uma ação ordinária de reparação de dano material, moral, etc. e tal, que foi vitoriosa em outubro de 81, quer dizer, na plena vigência da ditadura militar. Uma sentença dada, né, prolatada por uma juíza jovem, né, doutora Tânia Heinz, de Melo Bastos Heinz, da primeira Vara Federal do Rio de Janeiro, e que é um marco, é um marco muito importante de, primeiro, jogar luz sobre essa história macabra e poder auxiliar pessoas que tivessem histórias afins a virem a juízo para deixarem não só consignado, mas a culpabilização da ditadura militar oficial, judicial. Aliás, estamos vendo isso agora recentemente, né? Ana, só uma parte. A gente fala aqui dos torturadores, né? E quem quiser ter acesso a uma imagem que aparece um dos torturadores de Mário Alves, basta ver. Está no YouTube, a sessão da Comissão Nacional da Verdade,
com Major Jacarandá, é esse o nome? Também. Um deles, Capitão né? Guimarães, né? Enfim, É porque tem na Ordem dos Advogados também. nessa sessão, né, e nós recebemos já aqui, em Trilhas da Democracia anterior, o neto de Mário Alves, o Léo Alves, que é um bravo lutador pela memória, né, não apenas do seu avô, mas de todos que tombaram desse jeito. E eu sugiro que veja, acompanhe essa sessão de... Qual é o termo? Inquisição, não é Inquisição, acariação com uma jacarandá, para vocês verem como se comporta um ex-torturador em momentos como esses. Não é? Eu acompanhei, inclusive, Você estava essas sessões, eu acompanhei. Mas o que eu quero dizer, essa coragem dessa juíza que eu sempre enalteço, né? Porque ela é realmente jovem e numa época muito difícil, né? E você prolatar uma sentença daquela grandeza, né? Isso foi em que ano que ela fez essa? 1981, outubro de 81, foi a sentença. E essa sentença ela foi confirmada em todas os tribunais. Exatamente. E no final da sentença é o seguinte, porque é o procedimento normal. Extrai-se peças, porque nos depoimentos foram indicados nomes de quem torturou, a forma que torturou. Por isso que eu falo aqui dessa pessoa, que foi indicada no depoimento principalmente do Raimundo e do Antônio Carlos, que é o capitão Guimarães. Enfim, quando tem esse depoimento, eles indicam lá. Fulano Ailton Guimarães, que foi presidente, inclusive, da Liesa, né? E, enfim, essas coisas que as pessoas conseguem conviver com isso, mas isso é um outro momento. E nunca foi extraído peças daqui. Talvez agora que tem um grupo de jovens promotores federais, até estaduais também, preocupados com essa questão da memória, de não passar borracha nisso, que levantam realmente esses dados, né? Ana, uma última pergunta para voltar aqui Pois não. ao Samuel. O atestado de óbito de Mário Alves consta como causa-mortes? Eu acho que o último foi expedido pela Comissão de Mortos Desaparecidos, né? O primeiro que foi recebido foi através da Comissão de Mortos Desaparecidos, de 95, né? Causa-mortes, Lei 9.000 e... Agora me deu um branco, mas é de 1900, quando foi instituída a Comissão de Mortos Desaparecidos, uma das tarefas era conceder novos atestados de óbitos que estão sendo retificados outra vez, né? Então lá era Lei 9.000, esqueci, de repente me deu, de 95. Nesse programa, Essa era a causa-mortes de Mário. programa aqui estaria presente... Não, agora vão ser entregues novas. Nesse programa que a gente está gravando aqui, estaria presente, por via remota, Camilo Vanucci. Sim. E no livro que Camilo Vanucci escreveu sobre o primo de segundo grau dele, o Alexandre Vanucci Leme, consta a foto da certidão de óbito retificada, onde consta como causa-mortes ferimentos, não é esse o termo? Provenientes de tortura. Tortura. Sim, agora nesse momento, quando a doutora Eugênia retoma, porque estava fechada, né? A Comissão de Mortos Desaparecidos estava fechada, retoma e estão sendo realmente
reeditadas novas certidões de óbitos, já se baseando em tudo isso que está sendo feito, né, pela memória, o que consta das comissões da verdade, o que é apurado em cada comissão. Então, isso já dá uma amplitude de informação para se poder, pelo menos, indicar a causa-mortes, né? Tem um trabalho muito sério sendo feito em São Paulo, lá na Rua Tutóia, né? Quem dirige esse trabalho é o Maurice Politi. Achei que teve aqui ontem. Então, e com base nisso tudo que se tem, você já pode afirmar, inclusive, a que tipo de morte foi produzida, né? Por exemplo, o Arnaldo, né? O Arnaldo, que era casado com a Yara Xavier Pereira, ele, enfim, fizeram uma sessão de tiro ao Álvaro com o corpo dele, na Rua Tutóia, ali, né, no chão. Então, era 9.140 o nome da lei, e dizia causa-morte, lei 9.140. Um dos casos que eu tive, do Onestino Guimarães, né? Onestino Guimarães, lei 9.140, mas já tinha um atestado, porque anteriormente não tinha um atestado, né? Então, a pessoa que era casada continuava casada. E tinham providências da vida civil que precisavam ser consideradas e que tinha uma pessoa que sumiu, desapareceu. Não ao acaso. Se sabia que ela esteve em determinados lugares que se matava, porque ditadura mata. Então, quer dizer, isso serve assim, no campo judicial, né? Eu queria me ater mais aí, porque senão vou falar demais. Porque é muita coisa. A nossa vida é um mosaico que a gente constrói de memórias, de luta, de vitórias, de empecilhos que a gente procura ir adiante. E essa sentença ajuda a calçar esse mosaico para a gente construir esse presente agora, né? Serão agora ofertadas mais algumas certidões. Acho que é 8 de outubro que está marcado, lá em São Paulo, doutora Eugênia vai. Houve também uma distribuição de certidões agora em Belo Horizonte. A doutora Eugênia foi. E há também, isso tem que ser visto e tem que ser dito, que as certidões às vezes saem erradas, porque isso é uma resistência de pessoas que até não consideram muito essa luta, esses heróis, né? Acham que, enfim. E aí sai errado, o cartório não faz direitinho, aí você tem que rever a certidão, atrasa, tira o impacto. Tira o impacto de um momento que é vitorioso. É vitorioso da nossa luta, de cada um. Sim, né? Ana, é tão vitorioso É lamentável, mas é vitorioso. É tão vitoriosa quanto a derrota de Bolsonaro nas eleições Sim. De 2022, é tão vitoriosa quanto os atos que aconteceram no dia 21 de setembro, tão vitoriosa quanto a condenação do capitão reformado Jair Bolsonaro e da sua camarilha, mais de 20 anos de prisão. Essas lutas não são menos importantes. Como Não. você disse, formam um mosaico muito importante. E essa conjuntura é exatamente uma conjuntura propícia para que, mais do que nunca, haja programas como esse que tragam a memória, façam que a memória seja reavivada com esses exemplos de luta, mas ao mesmo tempo de barbárie do Estado brasileiro durante um período ditatorial. E eu gostaria de... Eu queria te dar um exemplo aqui do Mário Alves ainda, porque eu não sei se o Léo trouxe essa memória, né? A questão do desaparecido político, ele desaparece, então é uma dor imensa para a família. Sim. Mas tem consequências na vida civil. A avó do Léo, nossa querida Dilma, sofreu um acidente doméstico.
cozinhando, ela desmaiou e, enfim, teve um acidente doméstico e ela precisou amputar, acho que 3 dedos. E foi para o hospital passando mal, muito mal, e precisava de uma autorização do marido, porque ela era casada, para poder fazer a amputação dos 3 dedos. E ela poderia ter morrido naquela ocasião, porque não havia marido. O marido estava num lugar que ninguém sabia. Então, são esses desdobramentos, porque a maldade, ela se multiplica. Uma questão básica no campo dos direitos civis, né? Sim, Dessa da identificação. sim. Então é isso. E outras coisas, porque foram milhares de casos que eu atendi, de pessoas que os filhos cresciam e não podiam matricular uma criança na escola, porque não tinha pai. Cadê o pai? Onde está o pai? Eu ainda estou aqui, e retrata um desses momentos, né? Que é o Exato. fato da Eunice Da Eunice não conseguir conseguir sacar o sacar o dinheiro, entendeu? Samuel, eu queria voltar ao caso do Stuart, que é exatamente esse momento da, da barbárie do Estado brasileiro, né? Ditatorial. E sob comando de um militar da aeronáutica, que por muito pouco não faz um dos maiores atentados terroristas da história brasileira, que seria o bombardeio do gasômetro. Né? Não é? Já que você falou do Brandão Monteiro, que Sim. se juntou à Brizola, né? Nós escapamos disso por conta Sérgio Macaco. do capitão Sérgio Macaco, né? E eu estou falando aqui do Burnier, né? Aquele que viria a ser o brigadeiro Burnier, que teve à frente daquilo que aconteceu com o Stuart, no suplício do Stuart na base aérea do Galeão, né? Isso. Há quem prefira não comentar, não falar sobre tortura. Eu, como professor universitário de uma disciplina de direitos humanos, eu acho muitíssimo importante, né? Não apenas falar quando se trata de Idade Média, das torturas que eram feitas, né? Do que faziam com as chamadas bruxas, né? Mas o que faziam com militantes políticos e o que se faz ainda hoje, né? Com as pessoas das chamadas classes subalternas por todas as periferias do Brasil. Mas o caso do Stuart é um caso realmente que causa muita indignação, né? Ele teve o seu corpo arrastado, né, por um veículo na base aérea do Galeão. E aquilo que mais me impactou, eu dizia, do impacto causado pela leitura desses livros quando eu estava iniciando o meu curso de História, né? O fato de terem colocado a boca dele no cano de descarga, né? Ou seja, ele asfixiava diretamente o gás carbônico, o CO2, a fumaça saída dos veículos. Você, nesse momento, se encontrava preso. Como chegaram até você e a direção do MR8, dos militantes, o que teria acontecido, não, o que aconteceu com o Stuart? Nesse momento eu já estava no Chile, porque eu saí no grupo de 70 prisioneiros políticos que foram trocados pelo embaixador suíço, né? Logo após, né, esse acontecimento, né, da troca pelo embaixador suíço, a gente estava no Chile. E aí chegou a notícia tanto do Rubem Paiva como do Stuart, alguns meses depois, né? A notícia do Stuart, ele tinha sido preso em maio, né, no mês de maio.
Rubens Paiva foi em janeiro. E a notícia mais detalhada, né, do sofrimento do Stuart foi dada pelo Alex Polares, que foi preso junto com ele e conseguiu, ainda preso, mandar uma carta para Zuzu Angel detalhando como é que tinha sido o assassinato do Stuart. Então ele descreveu isso, né, dele ser arrastado por um jipe, ficar todo esfolado, né, e com a boca no cano de descarga, entre outras torturas que ele tinha sofrido antes e depois. E é muito importante, né, a gente falar do Stuart, do Mário Alves, do Apolônio, e falando deles, a gente fala do Marighella, do Toledo, do Lamarca, né, porque muita gente ainda pensa um pouco assim, né, de o Rubens Paiva, por que mataram ele? Ele não tinha pego em arma. O Stuart pegou, né? Então fica compreensível matarem quem pegou em arma, porque quem pegou em arma ficou sendo um pouco assim o patinho feio dentro da resistência à ditadura brasileira. Então você teve, resistindo à ditadura, você teve o movimento estudantil, você teve o movimento de mulheres que acabou indo para a anistia, né, pela luta pela anistia. Você teve jornalistas, você teve advogados, você teve gente que foi expulsa do Exército e da Marinha. E teve também, né, pessoas, em sua maior parte jovens, mas não só jovens, né, que, diante de toda impossibilidade de outras formas de luta, que partiram para a luta armada contra a ditadura brasileira, a ditadura militar. Mas esses são deixados um pouco assim de lado, né? Porque dizem, não, mas eles foram derrotados, era impossível ser vitoriosos, foi uma loucura, foi um sacrifício inútil. Mas o movimento estudantil também cometeu seus erros e foi derrotado, né? Em Biúna foi a grande derrota daquele movimento estudantil que conseguiu fazer a passeata dos 100 mil, teve aquele enterro do Edson Luiz, momentos importantes do movimento estudantil, ele foi derrotado. O movimento institucional no parlamento, dos partidos políticos, também foi derrotado. Tanto é que os partidos foram cancelados, né? Se criou o MDB e a Arena, os únicos partidos legais. Políticos e deputados eram permanentemente caçados ou ameaçados de cassação e, diante de qualquer resistência maior, tinham seus direitos políticos cassados. Até a Frente Ampla, do Juscelino Lacerda e Jango, foi colocada na ilegalidade, né? E a luta armada teve uma importância grande na resistência contra a ditadura, né? Porque não só pela repercussão internacional, mas também dentro do Brasil, né? A captura dos 4 embaixadores, né? 3 embaixadores e um cônsul japonês, a tomada de rádios, né? Para transmitir as posições, né, revolucionárias. Então, isso tudo mexeu muito com a sociedade. E a gente sente um pouco isso, né? Mesmo o Mário Alves, né? Há um monumento lá na Associação Brasileira de Imprensa, em homenagem ao Mário Alves, e põe ao jornalista Mário Alves. Mas ele era, desde 16 anos, era comunista. Então não é só jornalista, né? Tem que dizer, o jornalista comunista, pelo menos isso, né? Mas é como se quisesse apagar um pouco isso, né? Porque todo mundo, todas as pessoas falam, né? E é justo que falem da luta democrática, da luta pela democracia, mas não pode esconder que muitos que lutaram pela democracia eram comunistas, muitos que lutaram pela democracia acharam que deviam pegar em arma para enfrentar a ditadura, né? Que não devia se repetir o que aconteceu em 64, que é ser derrotado sem lutar, sem enfrentamento. Quer dizer, essas pessoas são colocadas assim um pouco de lado, né? Até na época em que foi discutida a anistia, já no fim dos anos 70, muita gente dizia, né? Não, vamos anistiar os crimes de opinião, mas quem pegou em arma não entra na anistia. Por quê, né? Também não resistiram à ditadura? Foi errado, né, ter pego em arma contra a ditadura? Um dos grandes filósofos do pensamento liberal,
pai do pensamento liberal, John Locke, falava lá no segundo tratado sobre o governo civil, o direito à resistência contra a tirania. Isso era utilizado por alguns advogados, né? Uma estratégia de defesa, né? Se vocês lutaram contra... Então, a gente falar, né, de Stuart, de Mário Alves, de Apolônio, aí também tem que falar de Marighella, tem que falar de Lamarca, né? Essas pessoas que foram a ponta de lança da resistência à ditadura. Depois, né, na segunda metade dos anos 70, aí a situação começa a mudar, a luta institucional começa a ter um peso maior, a luta legal começa a ter um peso maior, mas que entre 1964 e 73, 74, isso... A luta armada foi a ponta de lança desse movimento de resistência, a parte mais expressiva desse movimento, né? E que a gente não pode deixar de lado, né? Todos aqueles que participaram e que se sacrificaram nessa luta, não pode considerar uma coisa assim, meio que deve ser escondida, né? Porque, inclusive, a gente não queria só a democracia, né? Boa parte desses militantes queriam a mudança do regime no Brasil, queriam o fim do capitalismo, né? E a gente tem que destacar isso, porque o capitalismo é um sistema ruim, é um sistema do egoísmo, da exploração, e se a gente hoje luta por liberdades democráticas, a gente não pode esquecer que o capitalismo, no horizonte nosso, tem que substituir, não podemos aceitar uma sociedade, né, de exploração, de opressão, de egoísmo, né? A gente quer um outro tipo de sociedade. Qual é esse tipo de sociedade? Ela foi chamada de socialismo, comunismo durante 100 anos. Agora, não sabemos mais que tipo de sociedade irá construir. As novas gerações é que vão decidir isso, né? Mas nós não aceitamos o capitalismo, não podemos considerar que a luta democrática dentro do capitalismo se encerra com a ampliação da democracia. Samuel, Ana, a gente está chegando ao final do programa, mas dois pontos e eu queria que vocês fossem bem pontuais. Primeiro, Samuel, acho que a gente não deixou de falar o porquê das barbaridades cometidas contra Stuart. O que os aparatos repressivos do Estado achavam que Stuart tinha como informação fundamental a ser passada? A informação que ele tinha, que ele, nessa época ele estava na direção do MR8. E o Lamarca tinha saído da organização dele, que estava meio... Da VPR? do VPR, né? A Vanguarda Popular Revolucionária, estava muito atacada pela repressão e tinha ficado um pouco esfrangalhada, vamos dizer assim. Então, Lamarca passou para o MR8. E, através do Stuart, eles conseguiriam chegar ao Lamarca. Por isso, então, ele foi barbaramente torturado. O mesmo aconteceu com o Rubens Paiva. Ele podia chegar à direção do MR8, o Rubens Paiva. E através da direção do MR8 ao Lamarca. Então, por isso também o Rubens Paiva foi assassinado, porque ele não falou. E o Stuart também foi assassinado porque foi um herói, né? E não falou o caminho que levaria ao Lamarca. Ana, para além de Mário Alves, que outras famílias de desaparecidos, presos políticos você defendeu? Não, foram inúmeras, né? E a todas elas eu sempre faço meu pleito de gratidão, porque caminhar junto delas, chorarmos juntos, né? E celebrarmos aquela vitória que não é vitória, mas uma condenação do Estado, não tem preço. Eu acompanhei as famílias de Mário Alves, Rui Frazão Soares, que foi sequestrado na feira de Petrolina, era um dirigente da PML, Flávio de Carvalho Molina, que foi morto em São Paulo, Onestino Monteiro Guimarães, Fernando Augusto da Fonseca, Lincoln Bicalho Roque. Não acompanhei o processo até o final, mas fui eu que fiz todo um primeiro momento até a sentença de mérito.
de Lincoln. Yuri e Alex Xavier Pereira, através de um pedido da mãe, da Zilda Xavier Pereira, e uma centena de outros casos, Davi Capistrano da Costa, o pai, né, que foi um dos 11 mortos da direção do Partido Comunista, né, do Brasil. Enfim, uma série de outras pessoas que eu atendi em decorrência dessa perseguição do Estado brasileiro. Mas de mortos e desaparecidos foram essas pessoas que eu tive a honra de poder caminhar junto e, de alguma forma, ter uma posição positiva. Eu disse que seria a última pergunta, mas a gente tem 2 minutos para fazer uma ultimíssima pergunta. O que vocês sentiram quando da condenação, no dia 11 de setembro, de Bolsonaro, do general Heleno, do general Braga Neto, do general Paulo Sérgio, do almirante Garnier, do tenente-coronel Cid, dos 2 ex-delegados da Polícia Federal? Qual foi a sensação que vocês tiveram naquele dia 11? É assim, de uma vitória de... O primeiro momento você pensa assim, né? É o fim de uma luta. Mas aí no minuto seguinte você vê que a luta tem que continuar, e essas manifestações do final de setembro mostraram isso, né? Que a luta vai continuando sempre. Mas no dia da condenação foi a alegria, assim, como se fosse... Porque não só eles foram condenados, né? Porque o Bolsonaro, quando ele homenageia o Ustra, ele está atraindo todos os militares que concordam que a ditadura precisou existir no Brasil, a ditadura de 64, que a tortura foi justa, né? Que foi pouco. Então, todos esses militares e alguns também não militares que têm esse tipo de visão, o Bolsonaro, levantando a bandeira do Ustra, ele atrai todos esses. E todos esses também, então, foram condenados junto com o Bolsonaro, né? Ana? Olha só, eu sempre disse na minha vida que se eu voltasse aqui a ter uma segunda chance, eu voltaria e seria advogada, porque eu sou apaixonada pelo direito. Eu acho que o direito ele pode recompor eh, os momentos, devolver a cidadania e abrir muitas, muitas, muitas fronteiras e portas e janelas para a gente alcançar o sol da liberdade. Naquele momento, eu confesso a você que eu fiquei muito emocionada, porque ali, através daqueles votos, e o voto principalmente daquela ministra mulher, né? Porque na minha profissão, na área de direito, agora tem muitas mulheres, mas antigamente eram muito poucas. Nós éramos muito deixadas de lado. E uma ministra mulher prolatar aquele voto, ver aquelas pessoas que simbolizavam tudo de pior na nossa geração, né? Serem condenadas, eu me senti assim como uma pessoa que tivesse recebendo um atestado de soberania. E voltei a me apaixonar pelo Brasil. E voltei a me apaixonar pelo direito, ter realmente a certeza que o caminho é esse. E é bonito esse desdobramento, porque não foi uma emoção minha, que sou uma operadora do direito, né? Ali num pequeno bairro que a gente mora, foi uma explosão de felicidade. As pessoas ligavam suas vitrolas, né? E era um dia simbólico, porque 11 de setembro foi o massacre do Chile. Foi quando os aviões bombardearam A moneda. La Moneda, mataram Allende. É uma data muito simbólica, né? Tem um simbolismo muito forte. E ali estava dando, nós recebemos o alvará de liberdade. Aquelas pessoas ali, o resto da minha vida eu vou achar que foi um momento muito importante.
Ana, muito Obrigada. obrigado. Samuel, muito Obrigado a obrigado. você, Marco, pela essa oportunidade. O Obrigada. Trilhas da Democracia fica por aqui e em breve nós teremos um programa com a participação do Camilo Vanucchi, que por razões climáticas em São Paulo não pôde participar do programa. Ele é primo de segundo grau de Alexandre Vanucchi Leme, que também é outro que foi torturado, desaparecido, e o neto da pessoa que se encontra por trás dessa câmera, Álvaro Caldas, para falar da sua experiência. Ele que, naqueles livros que eu disse, né, tem uma presença marcante com Tirando o Capuz, que foi o primeiro livro em que eu soube o que havia acontecido nesse outro centro de terror chamado Barão de Mesquita 425, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Grande abraço à nossa audiência.